Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reina sobre a sua casa, a sua família. Muito obrigado por você nos dar licença de levar o nosso Deus Todo-Poderoso para dentro da sua casa, para dentro do seu coração, que venha ser transmitido através dessa live a presença do nosso Deus Altíssimo, para que Ele venha tocar, transformar e fazer a diferença sobre todas as áreas que necessitamos de resposta. Eu espero que você tenha tido uma terça-feira abençoada, junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que muitas foram os levantes, as batalhas, mas muitos foram os livramentos. Livramentos que nós não vimos, mas o Senhor estava lá. O Senhor estava conosco, nos protegendo e nos guardando. E nessa noite, eu gostaria de orar a oração que o Senhor deixou aos apóstolos, a oração do Pai Nosso. Que essa oração venha ter efeito sobre a minha vida e a sua vida. Então feche seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração e oremos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, eu santifico o teu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita assim a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, quem tenha nos ofendido, mas não nos deixes cair no erro nem tentação, mas nos livra, Pai, de todo mal. Porque teu é o reino, a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Que a paz do Senhor reine sobre toda a tua família, a sua casa. Você que tem Bíblia, abra a vossa Bíblia em Filipenses 2:14. A palavra do Senhor, ela vai nos elevar ao entendimento que necessitamos. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irresponsáveis e sinceros, filho de Deus, inculpáveis no meio de uma geração. O nosso Senhor, Ele quer falar comigo e com você através dessa palavra. E a palavra-chave dessa noite, no entendimento ao meu coração, ao seu coração nessa noite, diz assim: não se preocupe com as coisas do mundo, mas viva como se estivesse no céu. Seja obediente a Deus e viva com humildade, servindo aos outros com amor. Seja exemplo de bondade e compaixão, pois assim que Deus nos chama a viver, seja um farol de esperança para aqueles que estão à sua volta, mostrando que Deus é fiel e que Ele nos ama. Amém? A palavra de hoje, ela nos traz reflexão. A palavra de hoje, ela nos faz refletir sobre o dia de hoje que estamos vivendo. Muitas vezes nós queremos ser amável, queremos ser pessoas agradáveis, mas todos nós temos um dia mau, temos uns dias de luta, que nós entramos em contenda muitas vezes com o nosso eu. Aí você diz: missionária, se a senhora muitas vezes diz que o eu sou habita em mim, como eu posso entrar em contenda com o meu próprio Deus que habita sobre eu? Essa é a palavra-chave dessa noite. Se realmente o Senhor vive dentro de nós, nós passamos por lutas, por pelejas. Todos nós temos um dia mau, o dia do deserto, o dia do desconforto espiritual e mental. E aí? Nós vamos sair como essa palavra, murmurando, reclamando, brigando com todas as pessoas? E que caminho vamos traçar? Essa noite eu não ia levar a esse sentido, essa palavra, mas eu levarei ao teu coração. A missionária, ela é um ser humano como você e como todos nós aqui na terra. Passamos por luta e por prova. Aquele que foi chamado para estar à frente de uma batalha, para ajudar aqueles que têm a necessidade de um socorro, a ser curado ao nosso Senhor, aquele
que encontra mais batalhas e mais luta. Porque Satanás sabe aquilo que o Senhor já prometeu a cada um de nós no futuro mais presente. Então, nessa noite, de cara lavada, sem batom, mostrando para você que algo sobre a minha face está incomodante. Porque você que me conhece, conhece que dentro de mim há uma sinceridade, há um bravar do Espírito Santo. Sou sincera àqueles que querem a minha sinceridade e gostam da minha sinceridade. Sou temperada para aqueles que temperam a presença deles perto de mim, nas palavras. Sou destemperada quando muitas vezes me destemperam com o dedo na minha cara, se levantando contra mim, contra as lutas que estou batalhando, por várias e várias famílias e pessoas que necessitam que o Senhor atenda as orações. Mas no dia de hoje, nessa noite, eu estava aqui deitada na minha cama, decidindo se iria vir fazer esse vídeo, gravar para você essa oração, essa palavra. Mas a minha alma, o meu gigante que habita dentro de mim, dizia: não vai. Mas eu, mesmo em batalhas, em lutas, eu sou grata àquele meu Deus, que me tirou do leito de hospital, do leito do coma, do leito do câncer, da leucemia, do leito de várias outras enfermidades que por meu corpo passou. E eu não podia negar ao meu Deus fazer a obra com excelência. Então, nessa noite, não sei se você consegue me escutar um pouquinho mais. Eu vou voltar um princípio de um testemunho aos teus ouvidos. Há quase 2 anos e meio atrás, quando começaram o Covid, começou toda uma luta e batalha sobre a minha vida. Você que não conhece quem é a missionária que ora por você, que leva a palavra edificadora do Espírito Santo para a tua vida, hoje você conhecerá. Talvez esse vídeo não caiba tudo nele e eu tenha que voltar e fazer outro vídeo, uma segunda parte. Mas sem delongas, vamos entrar sobre o que eu preciso falar para você. A missionária lutou com o ex-marido sobre um leito de hospital, tendo uma cepa que tocou todos os órgãos do corpo dele, tendo uma ferida, uma úlcera cervical, que cabia 4 mãos sobre o corpo dele, fedia, latejava, gritava, em coma. Saiu do coma pelas nossas orações, pela sua também, que você intercedeu pela vida dele. Foram 28 anos lutando para um casamento, lutando por uma família. A minha família toda, pai, mãe, irmãos, cunhados, morávamos todos ali, em uma casa, que todos buscavam a presença do Senhor e buscam ainda a presença do Senhor, em batalhas, lutas, levantes, mas nós estávamos ali perante o nosso Senhor, lutando e guerreando. Lutei pela vida da minha filha, que também obteve Covid, e naquela época os hospitais não queriam que ela entrasse para dentro do hospital, porque já não tinha vaga. Nós estávamos em luta, em batalha. Aquele homem que um dia eu me casei, que aquele casamento era para a vida toda. Assim eu achava. E o decorrer, fomos descobrindo coisas e coisas que estava debaixo do tapete. Não vem mais ao caso, porque ele está vivendo a vida dele conforme Deus preparando, cuidando dele. Ele foi curado, sarado daquele Covid, daquela cepa, perdeu a perna, só tem 5% de audição, está com uma vista, usando óculos de quase 13% da visão, sendo ocupada usando óculos. Assim, de todo esse tempo de casado, eu saí com uma mão
para o céu e para a outra segurando uma sacola. Assim foi a minha vida. E assim eu me levantei, tomei posse de algo que, às vezes, quando nós estamos na emoção, nós saímos gritando: socorro, socorro, socorro. Mas quando um homem de Deus, como um servo chamado para fazer a frente de uma obra, ele é que mais apanha. Porque o nosso Senhor sabe até onde ele deve passar sobre a prova. E aos olhos do Senhor, todos os profetas sobre a palavra sagrada passaram por provas e lutas, mas nunca deixaram a mão do Senhor Jesus. E assim foi comigo. Sofri dias amargos, dias de amanhecer chorando, eu e a minha mãezinha, porque até a minha filha adolescente resolveu ficar do outro lado e não sair comigo, porque eu não tinha teto, não tinha morada fixa. E ali, todos os dias, as pessoas me mandavam embora quando eu me decidia a entrar num divórcio. Porque aquele que apanha não esquece, mas aquele que bate esquece. E eu apanhei por 28 anos. Apanhei não sendo agredida com as mãos, mas agredida sentimentalmente, carentemente. Eu me adoeci. E eu sou uma pessoa, você que me conhece, transparente para muitos que estão mais chegados a mim. E o decorrer da minha vida foi um transparecer de uma vida perfeita. Assim eu gostaria que fosse. Eu lutava e sempre lutarei para viver uma felicidade. E o Senhor me preparou um teto. Comprei uma casa sem ter R$1. Arquei por uma dívida alta. Que o Senhor tinha me dado um emprego, que eu conseguia pagar as prestações. Trouxe a minha mãezinha e eu. E quando a minha filha adolescente soube que eu tinha uma morada e um teto, ela veio para dentro da nossa casa. Sem condições suficientes para dar aquilo que a minha filha merecia, a minha mãe, ela foi nos ajudando, foi nos protegendo. E o nosso Senhor foi o meu teto, foi a minha água, foi o meu alimento. Por muito tempo, amigos me abençoaram com mantimentos, com medicamentos, com dinheiro, porque eu sofri um acidente descendo do monte. E aquilo eu perdi o serviço. O Senhor não deixou que nenhum osso do meu corpo fosse quebrado. E aí começou a minha jornada de sofrimento. Vendi o meu carro, sim. Vendi o meu carro, fui enganado. Me roubaram mais de 20 mil ao vender o meu carro. Uma pessoa que tinha uma casa, que lutou para ter um teto, uma casa abençoada, aonde parecia ser dona, mas era mentira. Aonde aquele que tinha uma aliança comigo falava que aquele lugar era a nossa casa, o meu lar. Depositei dinheiros trabalhados e suados, muitas vezes até às altas horas, até meia-noite, atendendo cliente, para fazer a reforma dentro de uma casa, para colocar o melhor piso, para fazer as pinturas da minha casa. Quem eram os meus vizinhos, que possa estar sobre essa plataforma, me via subindo em andame, lixando parede, pintando parede, para que a minha casa fosse um lugar confortável para minha família e para as pessoas quando se encontrava fazendo casa de paz na minha casa com jovens. E ali éramos uma família parecida perfeita, mas a perfeição não existia. A perfeição era só
em minhas orações e os meus olhos, que gostaria de ver a perfeição em cada um que rodeava ao meu lado. Mas como nada fica em oculto que não seja revelado, tentei a minha vida, saindo, como diz muitos aí, com o pano das partes íntimas, como diz o mundo, saí para encontrar uma felicidade. Saí sim para respirar ar aonde não era mais vista, na onde eu fiquei por meses dentro de um leito de hospital cuidando de alguém que o Senhor olhou, entregou o milagre para que visse aquilo que Ele tinha feito, não só comigo, mas com uma família. Nunca dormi separado das minhas filhas, nunca comi sem as minhas filhas estivessem comigo, nunca saí para o passeio se as minhas filhas não estivessem comigo, mas no meio do fogo cruzado, obteve pessoas que se achegaram perto de mim para ganhar vantagem, para tomar posse em tudo aquilo que um dia eu joelhei e batendo na casa do Senhor para obter tudo que tem a outra parte. Quem me conhece sabe. Rebentava a parede, às vezes de madrugada, batia a massa, arrebentava, fundia a laje junto com os pedreiros, com os ajudantes. Sempre as pessoas iam na minha casa, sempre tinha uma organização perfeita, mas faltava a missionária olhar para mim, para dentro da minha alma e para dentro do meu espírito. Então, no dia de hoje, com toda uma vida nova, as pessoas me abençoavam para que eu sobrevivesse, para ter o de comer, porque eu estava doente novamente. E os médicos do HC estavam dizendo que iria ter que fazer uma cirurgia na medula. Ligaram para mim do HC, do Hemocentro, dizendo que ia rapar novamente a minha cabeça. Fiquei desesperada. Me vendo sendo chefe de família, vendo a necessidade da minha filha, que o pai dela nunca deu pensão, só deu uma vez. Ele fazia barganha e faz barganha para que ela esteja lá, para que ele dê uns trocadinhos, ou uns salgadinhos, ou umas saidinhas com ela até num restaurante. As pessoas hoje em dia murmuram, mas desde quando eu aprendi a buscar o meu Senhor, eu aprendi que não deveria murmurar, porque aquele que murmura, ora ao contrário. Mas somos seres humanos, e não vou ser hipócrita dizer para você que nenhuma vez eu reclamei ao Senhor por que dessa situação. E o Senhor nunca deixou que eu passasse fome nessa nova etapa de vida. Ele sempre fez alguém tocar minha campainha. Ele sempre fez alguém me abençoar. E o Hemocentro ligando que tinha marcado, já marcaram mais de 3 vezes a cirurgia e eu não fui. Porque algo na minha alma falava que o Senhor iria me curar novamente. Hoje, eu me encontro com herpes dentro da boca toda, do lado de fora, com febre. Mas eu não neguei a obra do Senhor. E a minha casa foi a leilão. Sim. Por não conseguir mais pagar a prestação atrasada. E hoje, correndo há quase um mês de um lado para o outro,
batendo em tudo que é imobiliário, andando de pé com uma garrafa de água, procurando a pé, porque o carro que a pessoa me vendeu, que se passava de amigo, me vendeu um carro bichado, um carro que está prestes a fundir o motor. Sabe, eu paro o meu carro na rua e ando a pé quase o dia todo atrás de uma casa para alugar, porque eu não tenho fiador. Meu nome ficou sujo pela compra da casa, nunca tive meu nome sujo. Estou tentando alugar uma casa para levar minha mãe, a minha filha. E há quase 8 meses eu me casei novamente com alguém que eu me relacionei na minha juventude, que estava do outro lado e sofreu um acidente comigo. Ele quebrou o braço, as 2 rotas do joelho, mas Jesus está fazendo um milagre. Então eu olho para você que pode estar com um diagnóstico de morte, como os médicos disseram para mim, que se eu não fizesse a cirurgia da medula, a transfusão das plaquetas, algo pior poderia acontecer. Mas se eu estou todos os dias aqui ministrando uma palavra que Deus cura, Deus sara, Deus liberta, e Ele é o médico dos médicos. Hoje, eu estou aqui na casa que era minha, vivendo de favor do dono dela. Sim. Sem saber para onde vou. Tenho só alguns dias para ser jogada na rua. Então eu peço para você nessa noite. Se algum dia o meu vídeo chegou na sua casa, se algum dia o meu vídeo passou sobre a sua For You, passou sobre a rede social e você viu o meu rosto, orando, trazendo uma palavra edificada para o seu espírito, se algum dia alguém entregou o meu vídeo no seu WhatsApp ou em alguma área do seu celular, chegou a minha oração para você ou a palavra do Senhor, se alguma vez a minha oração surgiu efeito na sua vida, eu venho hoje pedindo socorro para que você interceda pela minha vida. Eu não quero o seu dinheiro, eu não quero nada, apenas a sua oração, a sua intercessão, porque eu sempre ensinei aqueles que andaram comigo que ninguém vive sozinho. Nós não devemos andar só, como uma argola, mas sim como correntes. E esse lugar, essa plataforma foi chamada para ser corrente do bem. A corrente de oração, aonde chega a necessidade de alguém, a oração surge o efeito de resposta. Então eu peço para que você, que um dia chegou o dia mau, o dia do deserto, o dia da aflição, se um dia você esteve aflito e me enviou uma mensagem pedindo oração, pedindo uma palavra, eu venho aqui. Nessa noite eu trouxe um desabafo. Quem nunca errou, que lance a pedra. Eu posso ter errado, a outra parte também, mas aqueles que vai nos julgar se chama Jesus. Então me ajude em sua oração. Ajude quando você descer na casa do olheiro. Lembre que esse soldado anda de mãos dadas com nosso Senhor. Sim. Mas a hora que ele vê que sobre as mãos dadas há uma multidão de fiéis intercedendo pela filha dele, a resposta pode vir
no estralar do dedo. Então eu peço para você, humildemente, não sei se você vai conseguir, mas eu te peço, me ajude em sua oração, me dê a sua mão, que faremos uma grande corrente do bem, que nessa semana será a semana que o Senhor vai me entregar o impossível sobre a minha vida e sobre a minha família. E conte comigo, porque tu e a tua casa estará em minha intercessão sobre todas as vezes da sua necessidade. E aqueles que têm mais achegamento perto de mim, sabe quem é meu caráter, quem sou eu. Então eu peço para você, não me julgue, mas interceda por mim, porque todo mundo murmura no dia mau. Então a palavra ela diz hoje para mim e para você, não murmurai, mas abraçai, para que a oração surja o maior efeito do impossível. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E conte comigo, porque mesmo enferma, eu bato na sua porta, pedindo licença, para que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo fale com você. Fiquem todos na paz do Senhor. E se o Senhor te tocou sobre essa desabafo, compartilhe essa reflexão, essa testemunho para a glória e honra do nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.